Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos fiéis, hoje celebramos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é a Imaculada Conceição, como nós sabemos. Então, recebeu esse apelido por causa que ela foi encontrada no rio, como nós sabemos, né? Encontrada de forma milagrosa. Então, a piedade do povo começou a chamá-la de Aparecida. Ela apareceu no fundo do rio. Esse encontro da imagem de Nossa Senhora, esse encontro milagroso, né? Encontram uma parte da imagem, depois os pescadores jogam a rede, encontram a outra parte. Não é uma coincidência, seria uma incrível coincidência. Seria meio absurdo, né? Mas essa, entre aspas, coincidência, na verdade foi um milagre, revela o desejo da Virgem Maria de ser a nossa padroeira. Normalmente, geralmente, são os fiéis que por uma devoção escolhem o seu padroeiro. Nesse caso, eu poderia dizer, sem medo de errar, que foi Maria que escolheu ser a nossa padroeira. O Brasil já tinha um padroeiro, que era São Pedro de Alcântara, continua sendo padroeiro secundário, embora ninguém fale, porque, obviamente, a grandeza de Nossa Senhora supera qualquer santo. Mas ela, ao mostrar a sua imagem no leito do rio, encontrada de forma milagrosa, depois, como nós sabemos, ficou guardada na casa de um pescador humilde, devoto, e que com o passar do tempo, os vizinhos ali daquela aldeia começavam a rezar o terço com aquela imagem. Depois de alguns anos fizeram um pequeno oratóriozinho e as pessoas começaram a rezar o terço naquela imagem. Acho muito bonito esse início, porque é o início bem típico do brasileiro, né? Aquela piedade do nosso povo simples do interior, das pequenas localidades, que se reúne para rezar o terço, especialmente numa época em que não havia tantas distrações como tem hoje, né? Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha energia elétrica, o que tinha apenas a fé do povo. Como devia ser bonito. E poderia ter ficado só nisso, né? Encontramos uma imagem, colocamos aqui, fazemos um oratóriozinho e começamos a rezar e pronto. Mas, como eu disse, ela que escolheu para ser a nossa padroeira, né? Que nos escolheu para cuidar de nós. Então aquela pequena imagem começa a fazer milagres, começa a alcançar graças. E aí, é claro que a fama se espalha, né? Então se a gente souber que tem uma imagem acolá, se vai rezar o texto, alcança uma graça, eu vou também. Eu tenho um monte para pedir. Né? De fato, até hoje a gente faz isso. A gente vai lá em Aparecida pedir graça a Nossa Senhora. Ela fica muito feliz, né? Quando a gente tem devoção e a gente tem fé e a gente pede uma graça a ela. Isso alegra Nossa Senhora. E alegra Jesus também. Senão ele não dava, porque quem dá é ele, né? Ele fica feliz por isso. E então aquela pequena imagem começa a fazer milagres, alcançar graças pequenas e graças muito grandes. E com o passar do tempo, as pessoas vão vindo, fazendo peregrinação, a igreja vai confirmando aquela devoção, que não tem nada de errado, é Nossa Senhora da Conceição. E a devoção vai crescendo, as graças vão aumentando, vão se multiplicando,
de tal forma que, em um determinado momento, o bispo de São Paulo, naquela época, São Paulo inteiro tinha só um bispo, né? Então, institui um santuário diocesano. Mais ou menos aqui na nossa administração apostólica, Dom Fernando instituiu a Aparecidinha, né? Como um santuário só para nós aqui, aquela pequena capelinha lá em Calheiros. Mas não cabia de gente. Então a fama, sem internet, sem nada disso, se espalha pelo Brasil inteiro. Olha que bonito, né? Então o Brasil inteiro reconhece que tem uma imagem milagrosa de Nossa Senhora e um povo devoto, um povo piedoso, vai fazendo peregrinações e acorrendo àquela pequena igrejinha. Então já se constrói, depois com o passar do tempo, nós sabemos que já fazem mais de 300 anos, para ser mais preciso, 303 anos do encontro da imagem. Então já se havia aquela primeira igrejinha, agora não sei se é aquela Basílica Velha ou outra anterior àquela que hoje tem lá em Aparecida, né? A Basílica Velha, que é muito bonita. Mas eu queria recordar duas grandes graças que Nossa Senhora Aparecida concedeu, dentre tantas graças, né? Dentre tantos milagres, mas alguns chamam muita atenção, ficaram mais famosos, né? Um deles foi ainda na época da escravidão, quando aquele escravo fugitivo é capturado e acorrentado com as cadeias da escravidão, ele passa diante do santuáriozinho, né, da igrejinha onde estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e ele faz um ato de devoção, se ajoelha diante da imagem e ergue as cadeias e pede a libertação. E naquele mesmo instante as cadeias caem milagrosamente. Quem é que vai manter um escravo que Nossa Senhora libertou, né? Então, a partir daquele momento ele fica livre. Mesmo havendo escravidão, havia fé também, muito mais do que hoje, pode ter certeza. É um grande milagre, e um milagre muito simbólico. Nossa Senhora dizendo, eu não quero isso, né? Deus não quer isso. Então, Deus liberta aquele escravo que olhou para Nossa Senhora e levantou as mãos acorrentadas. Só isso. E o outro milagre também que eu queria chamar a atenção, queria recordar, é aquele daquela mãe com a filha que vai em peregrinação para a capelinha, para a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, naquela época, e pediu uma graça. A filha dela estava cega dos dois olhos, cega, completamente cega. E bastante longe, a criança levanta os olhos e diz para a mãe, mãe, que igreja linda. Então, uma criança fica curada instantaneamente por olhar a igreja de Nossa Senhora. Basta olhar a igreja de Nossa Senhora. E que se a gente for lá em Aparecida até hoje, né, a gente vê aquela sala dos milagres, aquela coisa. Da última vez que eu fui, eu passei um tempão lá lendo aquele negócio tão bonito, aquelas histórias, né? Gente que estava para morrer, estava com câncer, tinha sido baleado, tinha sofrido acidente, tantas coisas que estavam entre a vida e a morte, ou então precisava de emprego, tantas coisas que Nossa Senhora alcançou, né? Eu acho muito bonito ver isso, porque alimenta muito a nossa fé, ver o amor de Deus através da sua mãe. Deus nos ama tanto, diz a palavra de Deus lá em João capítulo 3. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. E o seu Filho único, agora eu estou dizendo, amou tanta gente que depois de morrer ainda nos deu a sua mãe. Né?
Quem é que entrega a sua própria mãe para os outros? É algo que não dá para descrever, o amor de Deus por nós, né? Então, Nossa Senhora é um presente, depois da redenção, o maior presente que Deus nos deu. Depois de nos ter salvado, né? Que esse foi o maior, mas depois desse, a Virgem Maria. E em função desse, porque o que Nossa Senhora faz? Ajuda a nossa salvação. Ela nos foi dada como um auxiliar para a nossa salvação. E como eu lembrava desses dois milagres, para pensar como nós nos encontramos hoje e quais os milagres que nós precisamos alcançar de Deus através de Nossa Senhora. Nosso país, o Brasil, nasceu católico, não só cristão, nasceu católico, né? Católico, apostólico, romano, católico. Nasceu profundamente católico. Os nossos rios têm os nomes dos santos, nossas cidades, até os nossos estados, né? São Paulo, Espírito Santo, olha o nome dos nossos estados, né? Os nossos rios, nossos feriados. Então, a nossa nação, ela é profundamente católica, de raiz profundamente católica. Mas sabe aquela plantinha que a raiz está viva, mas os galhos já estão morrendo? Mais ou menos o que está acontecendo. A raiz está lá, graças a Deus ninguém arrancou ainda. Não dá para arrancar a raiz, senão tudo vai abaixo, né? Mas não é novidade que os galhos estão bem murchinhos, né? Que os galhos estão bem fraquinhos. Não por culpa da raiz, mas porque não tem sido nutrida a fé, a devoção, o amor a Deus. Muito pelo contrário, nós temos sofrido muitos ataques. Ataques contra a nossa verdadeira cultura, que é a cultura católica. Então, se a gente olha os meios de comunicação, já há várias décadas, isso não é de hoje, né? Há muitas décadas, que espalha uma cultura anticatólica, denigre a imagem da igreja, dos sacerdotes, da família. A família é o alvo principal para ser atacado, né? Então, a honestidade, a fidelidade do casamento, os muitos filhos, todos aqueles valores que são da família cristã, a oração, né? Eu não assisto televisão nem novela, mas eu fico imaginando se tem alguma novela que o pessoal vai para a missa domingo. Acho que nunca houve. Né? Eles estão rindo que assistem. Estou brincando. Mas não tem, né? Por quê? Porque isso não é um valor. Né? Deus não é um valor para o mundo, né? Então não só esse aqui seria, é um detalhe. Não. Isso aqui é a coisa mais importante da vida da sociedade. Não é verdade? Então, se um programa de TV, ou seja lá o que for, retrata a vida da sociedade, então deveria retratar que a sociedade é cristã. Mas muito pelo contrário, retrata o que? Adultério, separação e tantas outras coisas imorais, né? Imoralidade, ideologia de gênero, tantas outras coisas que eles querem, inclusive, cada vez mais conquistar os mais jovens. Então, vão para os jovens, os adolescentes e até para as crianças. Hoje é dia das crianças, né? E a gente sabe como as crianças têm sofrido ataques, né, indiretos, né, ou até diretos, dessa cultura anticristã, para não amar Jesus, para não amar Nossa Senhora, né, para não preservar a obediência, a pureza e tantas coisas que fazem parte da nossa vida, né, de cristão. A gente precisa pedir muito a Nossa Senhora para proteger nossas crianças, que são, como eu falei, muito atacadas. Então, nosso Brasil, já de muito tempo, isso não é uma coisa de agora, mas já de muito tempo, tem sofrido esses ataques contra a nossa fé. Ataques contra o verdadeiro sentido da nossa cultura,
que não é uma cultura pagã. Nós não somos a cultura do funk, não sei das quantas. Nós somos uma cultura católica, né? Cristã. Nós somos uma cultura de pureza mesmo, né? De família. O Brasil, no fundo, é feito de gente boa, né? Feito de gente honesta, que quer. Mas o que é que se evidencia, né? O que é que quer mostrar a mídia e todas essas coisas, né? Que o brasileiro é malandro, que o brasileiro enfim, não vou falar as palavras aqui, mas que não tem moral, né? É uma pessoa imoral. Mas o brasileiro não é uma pessoa imoral. O brasileiro deveria ser uma pessoa piedosa, né? Uma pessoa católica. Olha só aqueles pescadores que acharam a imagem de Nossa Senhora, né? Eu ainda alcancei, como diz o povo mais velho, né? Ainda alcancei as pessoas nas cidades pequenas, lá do Nordeste, se reunindo no final da tarde para rezar no cemitério o terço, né? Para ir rezar na igreja o terço. Então, uma piedade bem... Ou de ter sempre uma imagenzinha de Nossa Senhora ou na praça, ou um nichozinho nas casas, né? Então, esse respeito pelos dias santos, por exemplo, né? O respeito pela Semana Santa, como se tinha o respeito, há pouco tempo atrás, né? O respeito tão grande pela Semana Santa, pela Sexta-feira Santa, né? As pessoas tinham um cuidado tão grande, e isso vai se perdendo. Então, para terminar, por que eu lembrei desses milagres? Porque eu acho que é que a gente tem que pedir a Nossa Senhora Aparecida para o Brasil. Quando eu falo para o Brasil, para a nação, mas a gente pede para cada um de nós, brasileiros, para a nossa família. Pedir espiritualmente esses dois milagres. O primeiro, que caiam as correntes. Quem é que nos escraviza? O demônio, o pecado. E no Brasil, temos sido muito escravizados pelo pecado. Nós vemos uma juventude escrava, robotizada, escrava da internet, escrava da imoralidade, escrava dos pensamentos do mundo, tendo a cabeça formada por valores que não são os valores da família. Você vê jovens, adolescentes pensando completamente diferente do que os pais pensam, porque o mundo está formando a cabeça deles. Né? Tinha uma música antiga do Padre Zezinho que dizia, né? Eu sou daquele tempo em que o padre no altar, formava mais cabeças do que a rádio, a televisão e o jornal. Então, as cabeças estão sendo escravizadas, né? A mentalidade está sendo escravizada. E quantos jovens, mesmo depois que se convertem ou que se voltam para Deus, querem caminhar para Deus, mas se sentem amarrados. Eu falei dos jovens, mas não só é jovem, não é só jovem, né? Adultos também. Então, escravizados, amarrados, sem conseguir dar passos para Deus, nas prisões da imoralidade, da falta de desejo de rezar, de ter uma vida santa. Eu quero, mas não consigo. É muito frequente essa frase. Eu quero, mas eu não consigo. É difícil, eu não consigo. Uma escravidão muito grande de vícios, por exemplo, as drogas. Não falei das... O que eu falei até agora não eram drogas, né? Mas a gente pode citar, por exemplo, um dos é as drogas. Quantas pessoas se acabando pelas drogas, né? E a droga gera violência, gera outras coisas, morte, né? Morte. Então, é preciso, com muita humildade, nós voltarmos o nosso olhar para Nossa Senhora Aparecida, como nossa rainha, a nossa padroeira, apresentar a ela, como aquele escravo, as nossas mãos amarradas e pedir humildemente que ela nos ajude a nos libertar daqueles vícios que nos escravizam, sejam eles quais forem. Mas aquela dificuldade de
servir a Deus como Deus merece e como nós devemos, né? Como é o nosso dever. E a segunda é a cura espiritual da nossa cegueira. Porque aí é outra coisa que a gente vê presente na nossa sociedade, uma cegueira de fé. A fé é uma luz que ilumina a nossa alma. O batismo era dito pelos padres da igreja como a iluminação. Então, o batismo é a iluminação. Iluminação da nossa alma pelo dom da fé. E nós temos perdido o dom da fé. Ao perder o dom da fé, tudo vai por água abaixo também. A moral, os bons costumes. Então nós vemos um Brasil caminhando para a cegueira. São muitos os católicos cegos que são batizados, mas que ou perderam a fé, ou querem estar na igreja, mas um pé no mundo. Estou na igreja só para cumprir tabela, mas eu faço na minha vida o que eu bem entendo. São cegos. Existe uma cegueira. Não conseguem enxergar a Deus, não conseguem enxergar a vontade de Deus, não conseguem enxergar o caminho certo a seguir. Vão seguindo só os seus pensamentos, somente as suas opiniões. Um monte de católico do eu acho. Eu vivo criticando isso. Sabe o que é o católico do eu acho? É aquele católico que diz assim, a igreja ensina isso, mas eu acho. Eu digo, quem é que está pedindo sua opinião? Você não tem que achar nada, você tem que acreditar. Né? Por exemplo, com relação ao aborto. A igreja ensina, em nenhuma circunstância o aborto é aceitável. Aí a pessoa se diz católica, a igreja diz isso, mas eu acho cego. Completamente cego. Seguindo apenas a sua opinião. E o cego, para onde é que ele vai? Né? Se ele estiver perdido, ele não se encontra. Então, voltar o nosso olhar a Nossa Senhora, pedir a ela a cura da nossa cegueira espiritual, para que possamos ver Deus presente na nossa vida e nós seguirmos a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser a lei máxima da nossa vida, não a nossa opinião, não a opinião, muito menos a opinião do mundo, o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas acham. Isso não é importante. O que nós devemos seguir é única e exclusivamente a vontade de Deus. O que é que Deus nos ensina através da sua igreja, não através da minha cabeça. Que através da nossa cabeça são os protestantes, né? Eles pegam a Bíblia, abrem assim, eu acho que é isso. Aí vão seguindo o que eles acham. Mas não, nós seguimos o que Deus nos ensina através da Santa Igreja. O que é que Deus nos ensina através da igreja. Então, é preciso que a gente seja curado da nossa cegueira. E a gente peça também a Nossa Senhora. Eu falei dos jovens, das prisões dos vícios, mas antes da prisão do vício tem a prisão da falta de fé, a cegueira da falta de fé, né? Então, pedir a Nossa Senhora, ilumina, ó Virgem, aquelas pessoas que perderam a fé, aquelas pessoas que não enxergam mais a palavra de Deus, aquelas pessoas que estão neste mundo perdidas, longe de Deus. Se elas encontram a luz, elas podem voltar, como um navio à deriva no mar, e ao longe vê o brilho do farol. Ele pode encontrar o caminho, sair da tempestade e encontrar o porto seguro. Então, que a Virgem Maria seja esse farol que brilha e possa trazer de volta aquelas pessoas que se perderam na tempestade deste mundo. E se nós, estamos vacilando na fé, elevemos o nosso olhar a Nossa Senhora e peçamos a ela que nós possamos ser dóceis à palavra de Deus como ela foi. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.